RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta sexta-feira. Segurança Pública, preso o traficante que atuava como matador a mando de facções criminosas. Velho golpe, polícia e MP identificam organização criminosa que praticava golpes de estelionato em diversas regiões aqui do estado. 130 pessoas foram vítimas do golpe das casas pré-fabricadas. Temporal. Fortes chuvas de hoje à tarde deixam um rastro de destruição em município do Vale dos Sinos. E falando em tempo, confira como fica a previsão para este final de semana. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Um traficante que também era contratado por facções criminosas para executar desafetos foi preso na manhã desta sexta-feira durante a Operação Indôminos da Polícia Civil. Drogas também foram apreendidas durante a ação. Uma operação realizada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira resultou na prisão de um traficante de 26 anos na cidade de Alvorada. Ele também atuava como matador do grupo criminoso responsável pela comercialização de drogas em outras localidades, como na zona norte da capital, em Canoas, Viamão e Guaporé. Nós verificamos ao longo das investigações desse grupo criminoso, principalmente que eles têm uma atitude violenta. De repressão a inimigos e principalmente também em relação a autoridades públicas. Ao longo das investigações nós tivemos uma viatura alvejada, que seria do Departamento de Homicídios, que realizava uma investigação naquela localidade, considerando também ter bastantes circunstâncias de crimes contra a vida. E hoje também, apesar de todo o cuidado que tivemos, nós verificamos, informamos aos policiais que participaram do briefing da operação sobre a periculosidade do grupo criminoso. De acordo com a polícia, o traficante que foi preso teria utilizado os próprios filhos para se proteger na hora da troca de tiros entre a polícia e o criminoso. Ele também atirou covardemente nos policiais, depois se escondeu atrás dos filhos, utilizando os filhos como escudo. E os policiais conseguiram, dentro da técnica, da legalidade, manter a calma e realizar a prisão, que é o que a lei determina. 25 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão foram cumpridos nos locais de atuação dos traficantes. Documentos, armas e 10 quilos de cocaína foram apreendidas pela polícia. Pelo menos 30 pessoas estão ligadas ao grupo criminoso que, em Porto Alegre, articulam as ações na Vila Farrapos e nos bairros Navegantes e Humaitá. A investigação durou pelo menos 10 meses e contou com o apoio de 150 policiais. O objetivo das operações realizadas agora, principalmente nos últimos dias, é justamente para que a população tenha um final de ano mais tranquilo. Naturalmente, que o nosso trabalho não termina aqui, ele é constante e ele vai continuar sendo feito com mais operações policiais. Nenhuma pessoa ficou ferida ao longo da operação desta sexta-feira. Infelizmente, 130 vítimas caíram no golpe das casas pré-fabricadas aqui no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil e o Ministério Público identificaram uma organização criminosa em Viamão que praticava golpes de estelionato em diversas regiões aqui do estado. Na manhã de hoje, foi deflagrada uma operação para combater essa organização criminosa que lesou mais de 130 pessoas. Foram cumpridas 3 ordens de busca e apreensão, onde a polícia apreendeu dinheiro, bens, automóveis e ainda documentos que comprovam todo o esquema. A construtora Martins, de Viamão, oferecia casas pré-fabricadas com valores abaixo do mercado. Para fechar o negócio, era preciso dar um adiantamento, mas as residências nunca eram entregues. O prejuízo financeiro chegou a pelo menos R$2 milhões. 6 pessoas estão sendo investigadas e podem responder por estelionato e organização criminosa. E começou hoje a Operação Rodovida Integrada da Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Essa é uma ação simultânea em todos os estados para prevenir e reduzir os acidentes de trânsito nas rodovias federais durante as festas de fim de ano e a temporada de verão.
Foram mais de 45 mil veículos fiscalizados, cerca de 26 mil testes de alcoolemia. O número de infrações, 64.905, a maioria delas por excesso de velocidade. Os dados são do balanço da Operação Rodovida Integrada no Rio Grande do Sul. Mas a ação da Polícia Rodoviária Federal acontece em todo o país. A operação é voltada para a prevenção e redução de acidentes de trânsito nas rodovias federais. É no período das festas de fim de ano e da temporada de verão que as ações da operação são colocadas em prática pela equipe da PRF. E a operação já mostra bons números, uma vez que o número de acidentes diminuiu 16% neste ano em comparação com o ano anterior. Já dos acidentes graves, reduziu 15%. O número de feridos caiu 13% e o número de mortes nas estradas também diminuiu 2%. A operação começou oficialmente nesta sexta-feira e vai até o dia 10 de março. E olha, já nas primeiras horas de Operação Rodovida Integrada da PRF, um veículo foi flagrado circulando a 198 km por hora na BR-290 na tarde desta sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor vai ser multado em R$ 880 e vai ter também a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por até um ano. Conforme a PRF, no último final de semana, 2.500 infrações por excesso de velocidade foram registradas nas rodovias federais do estado. Por isso, então, quem pega a estrada é preciso muita atenção. E falando em estradas, carros, atenção aos motoristas. O novo sistema de placas padrão Mercosul será implementado em todo o estado a partir da próxima terça-feira, dia 18. O novo modelo é de cor branca, possui 4 letras e 3 números, além de um QR Code, um código digital para identificação dos veículos. O novo sistema iria iniciar no dia 1º de dezembro. No entanto, o Detran Gaúcho pediu que o prazo fosse estendido, porque haviam poucas empresas no estado capacitadas para a confecção das novas placas. Mas agora, segundo a entidade, o estado já conta com o número necessário de profissionais para a mudança. Por isso, os centros de registros de veículos automotores de todo o estado estarão fechados nesta segunda-feira para a preparação do novo sistema. Quem quiser transferir ou emplacar carros terá que procurar esses centros na terça-feira. As novas placas são obrigatórias para novos emplacamentos, veículos 0 km, transferência de cidade ou de propriedade e substituição de placas com avaria que forem roubadas ou furtadas. E na manhã de hoje, o Hospital Beneficência Portuguesa inaugurou um novo espaço. É a ala da endoscopia, que terá uma capacidade para realizar 900 exames por mês. Muitos pacientes enfrentam filas para realizar o exame de endoscopia em Porto Alegre. Mas com a inauguração desta nova ala no Hospital Beneficência Portuguesa, a expectativa é receber mais pacientes. No local, serão 3 consultórios, 4 aparelhos e o atendimento será realizado por 8 médicos, 2 anestesistas, 3 técnicos de enfermagem e uma enfermeira. O hospital atende pacientes particulares ou através de convênio. E logo depois do intervalo, a gente mostra os estragos causados pelo temporal que atingiu Porto Alegre e a região metropolitana. Agora faz 24 graus em Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo. Não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDCTV Digital. E siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E o programa Rio Grande em Movimento desta sexta-feira recebeu o ex-vice-prefeito de Porto Alegre e deputado estadual eleito Sebastião Melo. Ele também é vice-presidente estadual do MDB. E durante toda a entrevista, Melo criticou o apoio do MDB de Porto Alegre ao governo marquesã. A maioria dos partidos, com muita tristeza, se transformaram em pontos comerciais, não em defesa de interesse da população. A obrigação
e a população fez uma escolha, correto? Pelo atual prefeito que está aí. Nelson Marquesan. Bom, se a população fez uma escolha, né, ela decidiu quem é governo e quem deve fiscalizar o governo e fazer uma oposição colaborativa e responsável. Então, o MDB tem que aprender. Os deputados baixou para 34, é que o povo não aguenta mais isso. De você disputar a eleição e 2 dias depois tu está no governo do outro. Então, você pode ajudar a tua cidade, o teu estado, sem estar no governo. Eu vou ser deputado e muitas vezes eu vou, por exemplo, que os funcionários de outros poderes tenham aumentos diferenciados que tem o executivo. Então, eu acho que o PMDB, que está prestes a tomar uma decisão, eu nunca fui consultado sobre isso. O PMDB de Porto Alegre há muito tempo não se reúne para tratar sobre os interesses da cidade. E agora tem uma reunião marcada. Sabe por que eu não vou? Porque o MDB adotou uma lógica que a antiga UDN, que é um partido antigo que não existe mais no partido, tinha uma lógica na UDN, assim, a gente só se reúne depois que as coisas estão decididas. Quer dizer, fizeram 200 reuniões fechadas, jantares e mais jantares, e meia dúzia de pessoas para decidir sobre o tema. Melo defende que não deve haver barganha de cargos e que o dever do governo municipal é resolver os problemas da cidade. Não participarei de nenhuma decisão que vá decidir para entrar em governo só por cargos. Se a discussão fosse encontrar soluções para os problemas de Porto Alegre, eu quero dizer para ti que eu sou o primeiro da fila. Descuidada. Você vai discutir isso? Essa cidade está com ineficiência administrativa. Nós estamos há 2 anos com obras que poderiam ter sido terminadas, como a Ceará, por exemplo, Lília. Era uma obra que podia terminar nos próximos primeiros meses do mês de 2017. Esta obra está parada. A prefeitura perdeu a fundo perdido que nós levamos 5 anos para conseguir esse dinheiro em Brasília, da AGU. Bom, então, eu quero dizer o seguinte, há uma contradição nisso. Eu vou mais além. Você acompanhou a nossa debate eleitoral. O que o prefeito dizia? Olha, algum CC na Prefeitura de Porto Alegre? Não, esses CCs estão fazendo parte da operação Toma Lá da Cá. Quer dizer, tem uma crise financeira enorme, eu faço uma reforma administrativa que não trouxe absolutamente nada para melhorar o serviço da cidade. Então, em nome do que eu vou entrar nesse governo? Em contrapartida, nós conversamos com o vice-presidente do Movimento Democrático Brasileiro de Porto Alegre, Luiz Fernando Záquia, que comentou sobre o convite do atual prefeito Nelson Marquesan para que o MDB participe do governo. Quem sabe possamos construir um consenso de participar ou de não participar, né? Particularmente entendo que é importante, quer dizer, o prefeito Marquesan olha o MDB como um partido que possa acrescentar a uma administração municipal, um partido não só dando sustentação na Câmara de Vereadores, mas principalmente dando também sustentação ao seu projeto de governo. E essa é a discussão que nós vamos fazer na segunda-feira e certamente vamos tomar uma posição. E agora, mudando de assunto, quem tem algum veículo automotor já pode pagar o IPVA 2019. Mas a boa notícia é que o seguro DPVAT, que é obrigatório, vai ficar mais barato a partir do ano que vem. A redução será de mais de 60%. O seguro obrigatório DPVAT poderá ser pago junto com o IPVA em uma única operação a partir de segunda-feira. Para automóveis particulares, táxis e carros de aluguel, o DPVAT vai diminuir 71%. Com isso, a tarifa que custava R$ 41,40 vai cair para R$ 12. Os ônibus, micro-ônibus e lotações terão o seguro reduzido em 79%. E como o maior número de acidentes é com as motocicletas, o DPVAT ficará apenas 56% mais barato para esta categoria. O seguro é obrigatório para todos os veículos automotores fabricados a partir do ano 2000. No meio da tarde de hoje, caiu uma daquelas pancadas de verão em Porto Alegre e também na região metropolitana. Mais de 100 árvores caíram em São Leopoldo e foram feitos diversos registros de celular, que é o que a gente confere agora.
Foi uma chuva rápida, por volta das 4 horas da tarde, que durou no máximo uma meia hora, mas assustou alguns moradores que gravaram a chegada do temporal. O céu ficou escuro e teve registro de fortes ventos. Em Canoas, um morador registrou o momento em que a chuva chegou na cidade. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, o vendaval destruiu o telhado do pavilhão social do Estádio do Vale. Em São Leopoldo, os fortes ventos fizeram com que árvores caíssem, bloqueando ruas do município. Casas foram destelhadas com o temporal e a Defesa Civil do município recebeu diversas chamadas para atender os moradores. Na rua lateral da BR-116, um outdoor caiu sobre um veículo na Charlau. E ainda falando sobre o tempo, hoje o dia foi de calorão aqui em Porto Alegre, né? A sensação térmica chegou aos 41,5 graus e foi a maior entre todas as capitais do Brasil. No meio da tarde teve essa forte pancada de chuva que a gente acabou de ver, mas ainda assim continuou abafado e a instabilidade segue sobre o estado neste final de semana. Encharqueadas na região carbonífera, o sábado terá 10 graus de amplitude térmica. Faz 20 graus pela manhã. À tarde, a máxima chega aos 30 graus em um dia com sol e muitas nuvens e períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Tempo instável também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O sábado terá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Pelotas, no sul do estado, o sábado amanhece com temperatura amena, 17 graus. No entanto, os termômetros sobem até os 31 durante o dia, que terá sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, o sábado terá chuva durante todo o dia, com mínima de 21 e máxima de 27 graus. E Campo Bom, na região metropolitana, terá máxima de 32 graus neste sábado, que será de sol e muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer momento. O domingo também será de instabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Charqueadas terá máxima de 34 graus e um dia de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva no decorrer da tarde e também à noite. A máxima em Caxias do Sul será de 29 graus com tempo instável neste domingo. Pelotas, no sul, também terá forte instabilidade. A máxima atinge os 27 graus. Em Uruguaiana, os termômetros chegam aos 33 graus neste domingo, que terá sol entre nuvens e chuva a qualquer momento. E Campo Bom terá um domingo de muita instabilidade e um calorão de 36 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. O ex-jogador colorado Leandro Damião está de casa nova. Ele que vestiu vermelho por tanto tempo, agora troca para o uniforme azul, preto e branco. Olha só. Leandro Damião trocou o Inter para ir para o Grêmio. Não. Ele foi para o Japão, mas na verdade ele foi para o Grêmio. Deixa eu explicar melhor. Leandro Damião encerra seu contrato com o Inter no dia 31 de dezembro. E não vai renovar. Ele recebeu uma proposta para praticamente dobrar o seu salário na Ásia e não conseguiu chegar a um acordo com a direção colorada. E agora, ele vai para o Kawasaki Frontale, que é um clube inspirado logo no ex-rival de Damião, o Grêmio. O clube japonês foi fundado na década de 50, mas resolveu remodelar toda a identidade visual na década de 90. E foi aí que decidiu se inspirar no Grêmio. Nos anos iniciais, tinha escudo e uniformes praticamente idênticos ao do tricolor. Agora, o time asiático não é mais uma cópia barata, mas mesmo assim, como podemos ver na imagem, continua muito parecido com o do Grêmio. E Damião, que participou de inúmeros momentos com a camisa do Inter, vai se ver vestindo a camisa do Grêmio do Japão. E os destaques do Internacional vêm com o repórter Guilherme Paz. Pelo lado do Internacional, o zagueiro Paulão, que estava no América Mineiro na última temporada, não será reaproveitado por Odair Hellmann no ano que vem e será emprestado para o Bahia, onde atuará no Campeonato Brasileiro de 2019 pela equipe baiana. O atacante Leandro Damião, que não renovou seu contrato com o Internacional, está de malas prontas, vai jogar no Kawasaki Frontale, time que foi campeão japonês no último ano. E o atacante Marcelo Moreno está sendo muito especulado aqui no Rio Grande do Sul para atuar no Internacional, mas a diretoria colorada nega qualquer interesse. E uma boa notícia é o atacante Luiz Adriano.
Atacante que foi revelado aqui no Internacional. Ele está de malas prontas, vindo para o Brasil, mas apenas para passar as festas de final de ano. Mas uma reunião entre a diretoria colorada e o atacante vai acontecer. O Internacional quer o empréstimo do atacante para a próxima temporada. Com as notícias do Internacional, Guilherme Paz. E já pelo lado tricolor, após 6 anos defendendo o Grêmio, Ramiro deixa o clube e publica em suas redes sociais uma nota de despedida e agradecimento. Ramiro é jogador do Corinthians. O meio de campo de 25 anos assinou com o clube paulista por 4 temporadas. O site oficial do tricolor publicou um texto se despedindo do jogador. A nota publicada destaca a relação do jogador com o clube. Mais do que números e as estatísticas, o que conta mesmo é a dedicação e o profissionalismo com quem vestiu a nossa camisa, levando para dentro de campo o amor pelo Grêmio e a garra que faz parte da nossa história. Em 7 temporadas, Ramiro jogou 254 partidas com a camisa gremista. Foi campeão da Libertadores da América, da Recopa, da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho. E é o único atleta a marcar gols pelo Grêmio em 4 edições diferentes da Libertadores. Ramiro também publicou uma nota se despedindo. Em seu perfil no Instagram, ele lembrou dos colegas. Senti na pele a força e a energia de toda a torcida em momentos indescritíveis. Levarei todos para sempre em meu coração. Obrigado, família Grêmio. Agora quem nos conta os destaques do Grêmio é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio pode conseguir segurar o atacante Everton para a próxima temporada. Isso porque o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse hoje em entrevista coletiva que o seu time não vai fazer nenhuma contratação nesta janela de transferências. E como o Manchester City é um dos times mais cotados para ter Everton em 2019, isso é uma situação que o torcedor gremista tem que ficar de olho. Já o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, que está de férias no Rio de Janeiro, disse hoje em entrevista que mantém contato diariamente com a direção do Grêmio, que sabia que alguns jogadores iriam sair e que sabe que mais jogadores devem deixar o Grêmio. Já o presidente Romildo Bolzan Júnior, que atendeu ontem a reportagem da RDC TV, disse que as negociações com Thiago Neves esfriaram, que o Grêmio sondou o meio-campista de 33 anos, mas o time de Belo Horizonte falou que para tirar ele de Minas teria que pagar 40 milhões de reais, que é a multa rescisória do jogador. Mas o Grêmio não vai pagar a multa e, segundo o presidente, as negociações esfriaram. Com o Grêmio, Pedro Oliveira. E a informação de última hora é que o Léo Moura renovou o contrato com o Grêmio até o final de 2019. E agora, para encerrar, estão disponíveis 260 vagas temporárias de trabalho. Do total, 200 são para auxiliar de inventário, as outras 60 para auxiliar de estoque. A preferência é para pessoas com ensino médio completo. O encaminhamento é feito pelo Cine Municipal e os interessados devem comparecer à unidade do Cine, que fica na esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda, no centro de Porto Alegre. Atenção, não dá para esquecer de levar a carteira de trabalho e o comprovante de residência. O horário de atendimento é entre 8 da manhã e 5 da tarde. Agora o Jornal da RDC fica por aqui. Eu desejo uma boa noite e um bom final de semana para todo mundo. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.